Nós estamos com esse mês com a palavra rema, discípulo e discipulador. E no domingo o pastor Joel nos trouxe uma mensagem muito rica de textos bíblicos e nós vimos que Jesus, mesmo sendo Deus, teve lá o seu trabalho com Pedro, mas ele não desistiu de Pedro, né? E Jesus é o nosso mestre, é o nosso maior discipulador. Quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Quantos discipuladores nós temos aqui nessa noite? Amém. Glória a Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você consegue ler ali? Cauê, você pode colocar para nós, por favor? Não consegue? Não sei se você vai conseguir ler, mas vamos falar esse versículo todos juntos, em alta voz, amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, quando Jesus falava para os apóstolos, né, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e a partir de então eles seriam testemunhas do Senhor por toda a terra, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E como eu já disse, Jesus, o nosso maior discipulador, e tem um versículo lá em Marcos 8:34 que fala assim, que eu achei bastante interessante, que Jesus falou assim: e chamando a si a multidão aí de novo, pastora Tânia, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aí Jesus já eliminou, acho que uns 99% de toda aquela multidão. Porque se alguém quiser ir após Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para o seguir. E nessa noite eu quero passar 5 tópicos para vocês, como se fosse uma aulazinha de como que a gente pode discipular pessoas. São 5 tópicos bem básicos para que a gente possa aprender de como que nós devemos discipular. Isso chama-se um discipulado passo a passo. O primeiro passo para você discipular alguém, você tem que fazer para que essa pessoa veja. Você tem que ser exemplo dessa pessoa. E qual é o nosso melhor exemplo, senão Jesus Cristo? E o que Jesus Cristo fez, está lá em Mateus 4:19, e disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava ali ensinando os discípulos, né, fazendo para que eles vissem Jesus, o exemplo. Então, se você quer ser um bom discipulador, você tem que fazer para que o seu discípulo veja, você tem que ser o exemplo do teu discípulo. O segundo passo, pode pôr para nós, Cauê, por favor? O segundo passo para se fazer discípulos, nós devemos ensiná-lo a fazer. Se você quer que ele faça alguma coisa, você tem que ensinar. Não, você não pode ir por aqui, você tem que ir por ali. Então, se você já é o exemplo, você agora deve ensiná-lo para que ele faça. E lá em Lucas 11:1 está escrito assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus estava ensinando a fazer, e os discípulos estavam perguntando ao Senhor como é que se ora,
e Jesus ensinou a orar, o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Eu quero passar bem rapidinho nesses passos aqui para que a gente tenha um tempo depois. O terceiro passo para se fazer discípulos, faça junto com Ele. Então, se você já fez o primeiro passo, você fez para Ele ver, você ensinou a fazer, agora você vai fazer junto. E o que nos diz a palavra? Nós vamos então daí tomar como exemplo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, que ele fala assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Faça junto com Ele, né? Então o apóstolo Paulo estava dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é ser um discípulo, isso é ser um discipulador. O quarto passo, depois que você já fez para ele entender, já ensinou, já fez junto, você tem que largar o teu discípulo para que ele faça sozinho. Você ensina até um pedaço, até um certo ponto, e depois você vai confiar e você vai lançar o teu discípulo para que ele faça sozinho, mas sempre sob a sua supervisão. E o que nos diz a palavra sobre isso? Mateus 10, 7 e 8. Jesus disse aos discípulos: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão graça. Vocês receberam perdão de graça, deem também de graça. Então Jesus ensinou e depois ele disse: vão e preguem o evangelho, né? Que o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Isso Jesus fez. Ele também seguiu esse passo, deixou com que os discípulos fizessem sozinho. E o quinto passo para que você forme um discípulo, Lucas 9:12. O que nos diz a palavra? Você tem que soltar o teu discípulo, agora solta mesmo, manda ele a campo, mas você fica supervisionando. E convocando, Lucas 9:12, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Depois disso, agora Lucas 10:1. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Jesus soltou e supervisionou. Ele disse: vão, preguem a palavra, porque Jesus já havia ensinado. E o nosso melhor discipulador é o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo, o nosso grande, maravilhoso discipulador. A Bíblia nos relata que Jesus tinha um hábito de orar. O hábito de oração dele, diante de todas as atitudes, de todas as circunstâncias, Jesus orava e orava incessantemente. E ele mesmo sendo Deus, ele não precisava orar, mas ele estava sempre orando, sempre buscando no Senhor, sempre buscando em Deus forças. Diante de todas as situações, diante de tudo que o Senhor precisava fazer, ele orava, ele buscava no Pai a força, porque essa é o nosso dever, nós precisamos orar, né? E assim Jesus procedia em todo tempo, antes de qualquer grande decisão, ou por gratidão, Jesus, reconhecendo a grandeza de Deus, ele orava. E a palavra de Deus nos dá várias passagens bíblicas que nos dizem dessa prática do Senhor Jesus, mas eu quero mencionar 3 que eu acredito que sejam assim as que mais me tocaram, né? E a primeira, sem dúvida, está lá em Mateus, vamos ver aqui, Mateus 4, de 1 a 11, vamos ver.
Jesus, imediatamente após ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, ele recebeu a virtude do Espírito Santo e ele foi levado para o deserto para orar e jejuar. E ali ele orou e jejuou por 40 dias, 40 noites, e ali ele foi tentado. Vamos ver o que diz lá em Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram ao Senhor. Nós vemos aqui que Jesus, depois de ter sido batizado, ele foi ao deserto, ele foi orar e jejuar, antes do início verdadeiramente do seu ministério. E ali, ele, como nós lemos, ele jejuou e orou e ele foi tentado todo o tempo. Mas a Bíblia nos relata que por 3 vezes Satanás, nós sabemos que ele foi tentado durante esses 40 dias, mas por 3 vezes Satanás tentou verdadeiramente Jesus, porque Jesus ali, ele foi tentado no corpo, foi tentado na alma e foi tentado no espírito. E a outra passagem que eu gostaria de ver com vocês, que Jesus também orou, ela está em Lucas 6, 12, 13, onde Jesus ora uma noite inteira antes da escolha dos seus discípulos. E lá em Lucas está escrito assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus precisava eleger os seus 12 discípulos, e então o que ele fez? Ele passou uma noite inteira orando. Mesmo ele sendo Deus, ele passou orando a noite inteira, porque ele precisava da direção do Senhor para a escolha dos apóstolos. E a terceira oração, que é uma oração tremenda, a terceira oração de Jesus, a oração sacerdotal, que ela foi proferida logo após a última ceia e antes da agonia de Jesus lá no Getsemane, que ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, e essa oração trata de uma intercessão não somente pela vida dos discípulos, mas também por todos que futuramente viessem a crer em Jesus. E essa é uma oração tremenda, porque Jesus orou ali, orou por ele, se entregando ao Pai, orou pelos discípulos para que o Senhor os fortalecesse, orou pelos que ainda viriam a crer nele, ou seja, orou por nós ali naquela oração sacerdotal, porque como de costume, essa oração foi chamada oração sacerdotal, porque só o sacerdote na época podia chegar diante de Deus e interceder pelos pecados do povo, e ali o Senhor estava como sacerdote, e ele mesmo era o cordeiro que ia ser sacrificado pela expiação dos pecados. E ali Jesus orava pela igreja que iria se formar. E Jesus orou também antes de ressuscitar a Lázaro. Ele dizia:
Senhor, eu sei que Tu sempre ouves a minha oração. Jesus não cessava de orar, não cessava de orar. E Jesus, como sendo o nosso grande discipulador, nos ensina aqui nessas passagens que nós lemos rapidamente, que nós precisamos orar. Amém. Nós necessitamos de oração e muitas vezes nós negligenciamos tremendamente na oração. Nós perdemos o hábito de orar. Nós, quando vamos orar, nós temos sono. Nós não temos vontade de orar. E isso que nós precisamos nessa noite, nós precisamos orar. E eu quero que, se você entendeu, as passagens que nós lemos aqui, se você é um discípulo, ou se você é um discipulador, eu vou perguntar de novo, quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Amém? Quantos discipuladores nós temos aqui nessa noite? Amém? Jesus é o nosso bom pastor, aquele que não nos deixa faltar nada. Ele nos ensina que devemos orar, buscar a face do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite num culto de oração. Num culto onde nós precisamos, como igreja, dobrar o nosso joelho e clamar a Deus e buscar a sua face através da oração. E eu gostaria que nessa noite você pudesse, se você quiser, vir aqui na frente para orar. Mas eu quero lançar um desafio a você que não levantou a mão nem quando eu perguntei se você é um discípulo, nem quando eu perguntei se você é um discipulador. Se você acha que você não está inserido num contexto de ser discípulo, se você acha que você não tem lugar no ministério, eu quero dizer uma palavra para você que o próprio Jesus disse, e esse versículo está em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso não é para quem está inserido no ministério, para quem é pastor, para quem é obreiro, para quem tem um grupo de GM, para quem é líder de grupo. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é uma palavra para você, que nessa noite não se considera um discípulo nem um discipulador. E eu quero dizer para você nessa noite que você é um discípulo. Você é discípulo do Senhor Jesus. E a partir do momento que você se torna um discípulo, você também é um discipulador, porque você vai ser exemplo para alguém, você vai ensinar alguém, e você tem que ler a palavra, orar, para que quando você precisar falar alguma palavra para alguém, no tempo certo, o Espírito Santo vai fazer com que você lembre dessa palavra e você vai ter algo para dar para essa pessoa. Discípulo e discipulador. Quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Você pode erguer a sua mão? Você é um discípulo do Senhor Jesus? E você se considera um discipulador? Amém? Eu gostaria que você viesse aqui para frente, para que juntos nós dobrássemos o nosso joelho e juntos como igreja nós pudéssemos orar, pedindo para que o Senhor nos ensine a orar,
pedindo que o Senhor nos faça verdadeiros discípulos, para que o Senhor nos use como instrumento, como ferramenta, para que você possa abençoar, para que você possa ser exemplo para alguém. Em nome de Jesus. Você pode vir aqui na frente para orar, meu irmão.